Vamos lá. A avaliação das áreas do desenvolvimento, módulo 3, entendendo e avaliando o desenvolvimento afetivo e social. Módulo 3 tem 2 módulos anteriores e é importante que você assista os 2 módulos para que você possa ter a compreensão de todas as áreas do desenvolvimento. Como o doutor César Cole diz, o desenvolvimento ele acontece simultaneamente e é importante que nós tenhamos essa visão geral, global. Vou fazer uma breve retrospectiva. O talento é o pólen, é o centro, é a força criadora e nós precisamos puxar o desenvolvimento acessando o talento da criança. E agora nós vamos falar do desenvolvimento afetivo. Perfil afetivo. A dimensão afetiva da ação pedagógica é fundamental, porque se envolve com o sentimento da criança, que se difere muito em relação ao sentimento do adulto. Quando a criança atinge a idade escolar, essas funções ainda estão confusas. Essas discriminações do eu, sensação, emoção, percepção, com a experiência, não se realiza apenas na dimensão cognitiva. E a criança não se separa das suas experiências, não evolui e não se organiza sem a ação mediadora da educação do professor, do especialista, da mãe. Então, o adulto, ao lado da criança, ajudando a monitorar essas emoções, percepções, é fundamental. É função, portanto, da educação promover a construção da afetividade e a organização dessas funções num complexo que chamamos sentimento. O desenvolvimento ele é doloroso em alguns casos e sem uma ação mediadora afetiva pode se fixar em impulsos agressivos e destruidores. Quando ele fala aqui que o desenvolvimento é doloroso, principalmente para as crianças que apresentam disfunções, e é imprescindível que os adultos atuem de uma forma assertiva. Somente a educação afetiva consegue organizar os sentimentos da criança. Sistema nervoso, sensorial e motor se interligam para compor um só trabalho. Existem também outras funções interligadas ao cérebro. E essa é uma delas, a sensação. Sensação é produzida pela ação de um estímulo, externo ou interno, sobre um órgão sensorial transmitido ao cérebro através do sistema nervoso. A sensação envolve a detecção e o processamento básico das informações trazidas pelos órgãos e sistemas. Através dos órgãos dos sentidos, entramos em contato com os elementos externos e internos. Dentro de sala, o mesmo número de alunos recebe a mesma informação auditiva e visual. A forma como essa informação ela é processada, ela tem um significado, ou seja, vai gerar percepções que vai se diferenciar de acordo com os interesses individuais de cada aluninho da sala, se ter experiência prévia ou não. Esses são fatores que influenciam no significado que você dá à sensação, que o aluno dá à sensação. A sensação e a emoção são sentimentos de baixa reflexão e não são, portanto, uma contraposição à reflexão. E nós vamos fazer uma analogia mais tarde sobre isso. Emoção. Emoção é uma experiência subjetiva, associada ao temperamento, personalidade e motivação. Existe uma distinção entre a emoção e os resultados da emoção, principalmente os comportamentos gerados e as expressões emocionais. As pessoas frequentemente se comportam de certo modo como um resultado direto de seus estados emocionais.
Como? Chorando, lutando ou fugindo. Ainda assim, se podem ter a emoção sem o correspondente comportamento. Então, nós podemos considerar que a emoção não é apenas o seu comportamento, e muito menos que o comportamento não é a parte essencial da emoção. Pessoal, quando eu vi esse conceito, eu precisei voltar umas 3 vezes, relacionando situações minhas, relacionando situações dos meus clientes, para que eu pudesse internalizar esse conceito. Olha só, essa questão de sentimento, sensação, pensamento, emoção, uso da razão ou não uso da razão, é algo que precisa estar presente nos seus elementos inteligentes para que você possa ir cada vez mais absorvendo esse conceito, para que, ao entender, você possa avaliar. E como foi dito, como é algo subjetivo, nós, enquanto especialistas, técnicos, educadores, precisamos muito cuidado ao inserir um comentário ou definir um prognóstico ou a causa, por exemplo, da dificuldade da aprendizagem. Então, pessoal, muito cuidado. A reflexão, olha que interessante, tem uma área no cérebro responsável com a conexão direta das emoções. Se fosse um time de futebol, ela seria a defesa. Então, a reflexão da emoção tem uma área no cérebro responsável com conexão direta com a emoção. E se fosse um time de futebol, seria a defesa. Gostei demais dessa analogia. Percepções. A percepção é a função cerebral que atribui significado aos estímulos sensoriais, a partir do histórico de vivências passadas. Através da percepção, o indivíduo organiza e interpreta suas impressões sensoriais para atribuir significado ao meio. Consiste na aquisição, interpretação, seleção e organização das informações obtidas pelos sentidos. A percepção envolve também processos mentais, a memória e outros aspectos que podem influenciar a interpretação dos dados percebidos. A percepção de mundo é diferente para cada um de nós. Cada pessoa apercebe um objeto ou uma situação de acordo com os aspectos que têm especial importância para si própria. O processo de percepção tem início com a atenção, que é o processo de observação seletiva. Percebemos alguns elementos em desfavor de outros. O que chamávamos de razão, na verdade, é a codificação da emoção a partir da reflexão. E por que isso nos é importante? Porque quando a criança ela chega com dificuldade de aprendizagem, geralmente essa percepção de prova, percepção de quando o professor sinaliza um erro, percepção de como ela é vista no social. Essas percepções, nós vamos precisar oferecer recurso para que haja a reorganização dessa construção que a criança foi fazendo de si mesmo ao longo dos anos acadêmicos ou de uma determinada fase da vida dela. Então, é imprescindível que nós saibamos, entendemos, que a gente possa entender sobre isso e avaliar o que está acontecendo com a criança ou com o adolescente. Então, vamos lá. Olha só que interessante. Nível de desenvolvimento afetivo. A criança não resolve suas situações, tem um relacionamento confuso com a situação ou consegue resolver suas situações de uma maneira funcional. Por exemplo, conversando com o professor ou falando com a mãe. Isso é muito difícil, porque isso exige realmente maturidade.
Observar não é invadir o espaço do outro sem pauta, sem planejamento, sem devolução e muito menos sem encontro marcado. Observar uma situação pedagógica não é vigiá-la, mas fazer vigília sobre ela. Isso é uma poesia, tá? Estar atento, fazer vigília sobre ela. Madalena Freire. Como observar? Observar a criança levantando hipóteses, observar a criança na dinâmica de seu relacionamento, comparar as hipóteses formuladas com a produção da criança, com as respostas, com as manifestações de comportamento e de expressão dela. Como a criança procura resolver suas dificuldades? Essa é outro ponto que vai precisar ser observado. É no tudo ou nada, a criança resolve suas situações pela proposição do extremo. Se não acontecer do jeito que ela quer, ela empurra e não faz mais nada. Então, ela se manifesta no tudo ou nada, uma coisa ou outra. Aceita a troca por outra coisa ou situação, quando não pode resolver do jeito que ela queria. Deseja mudar. Quando não aceita a situação, assume a responsabilidade de decidir sozinha. Ou quer mudar, mas não sabe como. E deixa de lado, chora. Aceita tudo sem restrição. Assume que não deseja mudar a situação porque concorda. Ou aceita porque não sabe o que fazer. Aceita tudo sem restrição. Não se reprime. Atribui aos outros os motivos, causas, preferências, atitudes e responsabilidades. Excessiva dependência, pede sempre ajuda para resolver as situações. Ou é impulsiva, reage sem reflexão aos estímulos. Então, você precisa diagnosticar como a criança resolve suas situações. É difícil você ter todas essas situações no consultório. Então, vale aí uma investigação com a família e com a escola. Então, aqui vem o quadrinho, né? Tudo ou nada, uma coisa ou outra, deseja mudar, aceita tudo sem restrição, se reprime, atribui aos outros excessiva dependência ou impulsividade. Eu tenho uma tabela para anotar o desenvolvimento emocional e ele vai ficar à disposição para vocês. Como está o nível de autoestima? A autoestima é um componente do perfil afetivo. A autoestima é fruto da sintonia. Ai, essa parte é tão linda. Daniel Goleman, aí uma referência fortíssima. A criança, ela está bem sintonizada quando seus sentimentos encontram empatia, são aceitos e retribuídos. Uma prolongada ausência de simpatia impõe tremendo tributo emocional à criança, sobretudo se esses sentimentos tiveram desestimulação continuada. O abandono emocional embota a empatia, tornando a criança excessivamente preocupada com o sentimento dos outros, empenhada constantemente em julgamentos morais e, ao mesmo tempo, desprovida de remorsos. Interessante pensar nisso, né? Suscita uma reflexão grande. A autoestima é elemento fundamental ao sistema imunológico, à construção do humor saudável. Para construir um bom nível de autoestima, será necessário estar atento à sintonia. A sintonia ocorre tacitamente, como parte do ritmo do relacionamento. Tacitamente é uma palavra muito importante da gente entender, porque tácito é o que é subjetivo, subentendido. Então, essa relação, ela se dá muitas vezes por olhar, por quando a criança senta na cadeira de uma forma relaxada, e isso que significa tacitamente, significa de uma forma subjetiva, subentendida. É pela sintonia que passamos as informações de compreensão. Então, quando você realmente para escutar, é um exemplo. É preciso empatia.
bastante calma e receptividade para com os sutis sinais do sentimento de outra pessoa. Essa tranquilidade realiza um tácito intercâmbio ou um subentendido, subjetivo intercâmbio, troca de interações e provoca o contágio emocional mais sutil do que a empatia. Para realmente você fazer uma avaliação do desenvolvimento emocional, adquirir essa habilidade é fundamental. Avaliação da autoestima, capacidade de adaptação. A criança recebe os estímulos do ambiente ou está alheia a tudo? O que sabe de si mesma? Conhece suas habilidades, suas limitações? Acredita em si mesma? Identifica-se com os recursos pessoais ou sente-se empobrecida internamente? Tem problemas financeiros graves, acarretando elevada dose de sofrimento? Deprime-se com o sofrimento dos outros? Reage negativamente com uma pergunta, um olhar, uma ajuda de um colega? É insegura quanto ao seu aspecto físico? Reage com timidez quando se comenta sobre seu cabelo, sua roupa, sua cor? Então, aí está a tabelinha da avaliação do nível de autoestima. Característica do humor tem a ver com o perfil afetivo também. O que é a qualidade do humor da criança? Temperamento. Segundo Goleman, o temperamento pode ser definido em termos de estado de espírito que tipifica cada vida emocional, de cada pessoa. Mas não é um destino, pode ser trabalhado e controlado em seus impulsos. Muitas vezes nós vemos, né, nossa, o temperamento, nossa, que temperamento, mas como ele diz, isso é ponto de partida, não é ponto de chegada. O temperamento é genético, ele nos dá a medida da emoção, e é esta medida que fabrica o humor. O humor funciona como uma defesa das emoções sentidas. Avaliar o humor é avaliar o registro da intensidade de emoções, como a criança responde às situações. Aí, características do humor da criança: irritabilidade, introversão, nada a preocupa, animação ou instabilidade. E aqui cada uma delas. Irritabilidade, perturba-se diante de uma coisa que não conhece. Introversão, torna-se tensa, demonstrando medo diante de uma situação nova. Nada preocupa. As emoções gravitam num polo positivo, fazendo-a sempre otimista. Animação, contagia o ambiente com sua alegria. E instabilidade, responde a cada situação de maneira diferente. Postura da criança diante do adulto. Ela tem confiança no adulto, prazer na curiosidade, persistência no querer, senso de autocontrole, capacidade de comunicar-se com o adulto, sensação de ser compreendida. Então, são pontos a serem avaliados. Lembrando que o talento é a porta de entrada da criança. E aí, então, nós vamos agora para o desenvolvimento social. Construção do relacionamento grupal, grupo familiar. Pessoal, são nas vivências com a família, primeiramente, que nós formamos a arquitetura cerebral. E eu adoro a analogia em que diz que o ambiente escolar é o segundo útero, o útero social. E é nesse local que a criança vai formando a arquitetura cerebral, através das experiências vividas e dos contextos que ela vai armazenando nas situações sociais. E por isso que é muito importante que nós prestemos atenção. São nessas situações que nós vamos
organizando a nossa arquitetura cerebral, que, se disfuncionais, elas podem repercutir pelo resto da vida da pessoa. E por isso que é tão importante nós, como pais e educadores, ficarmos muito atentos. A construção de relacionamentos sociais é um aspecto essencial da vida humana e é possível desenvolver habilidades para construir relacionamentos positivos e resolver conflitos de forma construtiva. Então, com isso, terminamos o módulo 3, entendendo e avaliando o desenvolvimento afetivo e social. Como psicopedagogos, neuropsicopedagogos e professores, educadores que trabalham com crianças e adolescentes que apresentam dificuldades na aprendizagem, é muito importante que nós tenhamos consciência das áreas do desenvolvimento para que a gente possa reorganizar a arquitetura cerebral de disfuncional para funcional. Até uma próxima oportunidade.